Começando mais um vídeo aqui no canal, uma forma diferente, hoje meio no vlog aqui, no íntimo, no tete a tete. Afinal de contas, a história que eu quero contar para vocês hoje, eu acredito que assim vai ficar muito melhor, muito mais íntimo, porque eu quero contar um pouquinho da minha história. Uma história que eu nunca contei antes. Mesmo você que já me segue no Instagram, talvez já conheça um pouco da minha história, de quando eu era atleta e quando eu deixei de ser atleta. E a história que eu vou contar hoje é uma história inédita. Vamos falar a história aqui, por que eu deixei de ser atleta e como essa transformação aconteceu na minha vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, assim você me conhece um pouquinho melhor também. E com certeza a minha transformação pode ser a sua, pode transformar, se não for a sua, pode ser de alguém que você possa compartilhar essa ideia com mais alguém. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda terça e quinta eu posto vídeos novos aqui, com muito conteúdo, exercício físico, mindset, qualidade de vida, enfim, sempre alguma ideia diferente e um pouco de espiritualidade, porque eu acredito que a nossa transformação começa através do Espírito e eu trago isso aqui também. E já curte aí, deixa essa curtida aí nesse vídeo, assim ele alcança mais pessoas e como eu falei, se não transformar a sua vida, com certeza pode transformar a vida de alguém. E aí você me ajuda com que essa mensagem se propague mais rápido. Fechado? Então vamos lá. A história que eu nunca contei, né? Eu falo para todo mundo que quando eu conheci a minha atual esposa, a minha vida começou a mudar no dia que eu a vi. E eu falo assim, eu já era mais velho, já tinha 38 anos quando a gente se conheceu. E assim, foi como se fosse um encontro de adolescentes, né? E quando a gente se conheceu foi algo muito forte. E a gente começou a se relacionar. E eu era atleta nessa época ainda. E logo no começo do relacionamento, ela já falou pra mim, falou assim, olha, tem duas coisas que se você não fizer, a gente não vai ficar junto. Uma é se você não parar de usar esteroides, eu não vou ficar com alguém porque você não vai viver muito tempo, pelo estilo de vida que você tem. E outra, se você não aceitar Jesus no seu coração, provavelmente também não vai ficar junto, porque eu não ficarei mais em julgo desigual, né? Eu já vinha de um divórcio, ela também, e eu estava num momento da minha vida que eu queria ser transformado, eu queria uma mudança, né, radical, porque eu também vinha de relacionamentos ruins, separação, um outro relacionamento ruim, e eu queria muito mudar mesmo. E eu aceitei, eu falei assim, não, vamos tentar juntos, tal. E foi aí que eu me entreguei para Jesus, conheci a palavra, fui me apaixonando a cada dia mais pela palavra. E quando você vai ficando mais íntimo, algumas coisas vão acontecendo, algumas coisas vão chegando até você, né, de uma forma sobrenatural. E uma vez conversando com o apóstolo da igreja que a gente frequentava na época, ele conversando uma conversa super informal, ele perguntando justamente um pouquinho da minha história, de como é que eu fui parar na igreja e quem eu era. E, numa revelação ele falou assim, Deus está me pedindo para que você leia o livro de Daniel. Você já leu? Eu falei, nem sabia quem era Daniel na época. E eu falei, não li, né? E ele só falou assim, cara, aquela história, sabe, Daniel é famoso, aquela história de Daniel na cova dos leões e tal. Eu falei, cara, não sei. Bom, enfim, fui ler o livro de Daniel e não entendi nada. Eu voltei, conversei com o apóstolo, falei assim, apóstolo, não fez sentido para mim, né? Como é que a história de Daniel é o seguinte, Daniel, ele se torna escravo, mas ele era muito inteligente, cheio de virtudes, né? Resumindo a história aqui, e ele não queria se contaminar com as iguarias do rei, então ele pede para que ele comesse só legumes e água durante uma temporada. E o eunuco que cuidava desses escravos aceitou esse desafio e depois desses dias ele se tornou mais forte e mais inteligente. Isso diz a palavra. Então cheguei para o meu apóstolo e falei assim, isso não faz sentido. Fisiologicamente, nosso corpo precisa de proteína para que ele se torne mais forte. E a minha fé ali estava sendo testada e eu não entendi. Ele falou assim, tudo bem, continue lendo. Talvez você não tenha tido a revelação da palavra. E realmente não tinha tido. Passaram-se algum tempo, eu estava dando aula para um pastor. Deus foi colocando pessoas ao meu redor. E esse pastor, numa conversa uma vez, ele veio para mim assim, cara, Deus está falando comigo. Você já leu o livro de Daniel? Eu falei, caraca, esse tal de Daniel de novo. Fui e li mais uma vez e conversei com ele, né? Ele virou um super amigo meu, o Gui. E aí eu falei, cara, não faz sentido. Eu já conversei com meu apóstolo sobre isso. E, poxa, é minha área, cara. Eu entendo a fisiologia, eu sei que Deus é perfeito, eu sei que Deus opera milagres, mas não me faz sentido isso ainda. Bom, passaram-se mais algum tempo e Deus levantou uma evangelista dentro da minha casa, né? Uma outra história, mas assim, essa pessoa veio nos treinar, nos capacitar na palavra.
E num dia de oração, ela vira para mim e fala assim: você já leu o livro de Daniel? Eu falei: cara, não é possível, esse tal de Daniel mais uma vez na minha vida. Como é que você não estou conseguindo entender? Já reli. E ela: leia, peça a ajuda do Espírito Santo e ele te revela. E assim eu fiz, e de repente fez BUM! Parecia que pulou o versículo na minha cara. E eu falei: nossa, como eu não tinha enxergado isso, meu Deus. Estava claro aqui o que você queria me dizer. E ali estava escrito que Daniel não se contaminou com as iguarias do mundo. E o que eram as iguarias do mundo naquela época? Era carne, era vinho, porque eles eram consagrados aos outros deuses. E Daniel não faria isso com o nosso Deus. Ele não comeria nada consagrado, porque aquilo profanaria o templo, que era o corpo dele. Então ele queria se abster dessas iguarias. E na época, qual eram as minhas iguarias? Eram os esteroides, né? Eu usava muitos anabolizantes, porque o esporte, fisiculturismo, ele demanda disso. Não existe nenhum atleta, nem masculino nem feminino, que hoje não use muito esteroide. E isso, enfim, cada um é dono da sua vida, mas aquilo estava prejudicando a minha, começou a infringir os meus valores. Foi quando eu comecei a me questionar, porque você só compra esteroides de uma forma ilícita, né, de um tráfico, por exemplo, e era assim que a gente adquiria mesmo. E aí eu entendi que eu precisava deixar de consumir as iguarias do mundo. E aí eu comecei a me questionar: como é que eu posso ajudar as pessoas através dessa palavra? Como é que eu posso trazer essa mensagem para você e você entender essa palavra? Porque a gente está sendo contaminado todo o tempo com as iguarias do mundo. As minhas iguarias eram os esteroides, eu ainda brigo com isso. É difícil você deixar um estilo de vida que você viveu durante 15 anos e falar que aquilo não é mais importante para você, que não faz mais sentido nenhum. É difícil você ver os seus resultados indo embora e as pessoas que estão do seu lado continuam tendo resultado ou até melhor, e você fala assim: caraca, será que é proibido? Será que não tem outra solução? E você fica brigando contra a sua carne, dia após dia, dia após dia. Não posso me contaminar, eu tenho que ser forte. E é isso que eu queria falar com vocês hoje, essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje através da minha história. As iguarias do mundo para mim são os esteroides, mas para outros são drogas, jogos, álcool, prostituição, masturbação, enfim, tem tanto pecado, né? E a gente tem que lutar contra isso, porque essas iguarias do mundo que são nos ofertadas dia após dia, ela nos distancia dos caminhos corretos e dos caminhos do Senhor. Eu não estou aqui querendo apenas pregar a palavra de Deus, mas mostrar que você precisa lutar contra a carne, lutar contra essa vontade do corpo, né? Porque é assim que funciona. Então eu queria saber de você, qual é a sua iguaria? O que te afasta de andar corretamente? Muitas vezes eu converso com hoje que eu tenho, graças a Deus, o poder de ministrar vidas, né? E eu falo assim: tem pessoas que são viciadas em jogos, tem pessoas que traem suas mulheres, seus maridos, né? Afinal de contas, através do adultério, e porque quer se contaminar com as iguarias do mundo. Então eu espero que tenha feito sentido para você. A história de Daniel fez muito sentido para mim, e eu tenho certeza que as iguarias do mundo estão aí, para todos consumirem, mas você pode lutar contra elas. Tem um outro versículo que diz que, está lá em 1 Coríntios 10, 13, que diz que não há tentação que nos sobrevenha que não sejamos capazes de suportar, porque Deus é fiel e Ele é conosco e nos ajuda a suportar todas as tentações. Então a gente tem que se apegar na palavra. Sempre tem um versículo, uma palavra que vai te fortalecer. Daniel me fortaleceu, me fez eu abandonar esse vício, ter uma vida nova em Cristo e ser uma nova pessoa, transformada, uma nova pessoa. Hoje eu sirvo muito mais, eu sou muito mais feliz, sou muito mais saudável e tenho uma longa história pela frente. Espero que tenha feito sentido, que tenha tocado no seu coração essa mensagem. Se tocou, compartilha com mais pessoas, como eu falei, assim a gente consegue ajudar mais pessoas por aí que estão precisando de uma palavra. Deixa seu comentário aqui embaixo, quero saber o que você está achando dos meus vídeos, do meu canal. Uma sugestão, talvez você pode trazer sugestões de vídeos que eu possa fazer para vocês. E nos vemos num próximo vídeo.